dia, sejam bem-vindos. Começamos agora o segundo dia de trabalhos do CertFórum 2023. Aproveitamos para informar que na entrada do auditório, as nossas recepcionistas estão com leitores de código de barras para controle da presença dos certificados de participação. O CertFórum é realizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, e organizado pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia e Identificação Digital, ABRID. Esta edição possui patrocínio ouro das empresas AC Consult Brasil, Certifica, CertSign, Grupo Cert, QualityCert, Online Soluções Digitais, SafeWeb, Serasa Experian, Solute, Singular e Valid. E patrocínio bronze da empresa Digital Sign. E conta com o apoio institucional da Associação das Autoridades de Registro do Brasil, ARB, Associação Nacional de Autoridades de Certificação Digital, ANCERT, Associação Nacional de Certificação Digital, ANCD, Associação Brasileira de Tecnologia e Identificação Digital, ATID, Portal CryptoID e do Instituto Internacional de Identificação, InterID. Para compor o painel Identificação Segura, na abertura de empresas, convido ao palco o diretor-presidente substituto do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, senhor Maurício Coelho. Também o procurador autárquico e procurador-chefe da Junta Comercial do Estado do Pará, JUSEPA, doutor Breno Cardoso. A diretora do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, DREI, senhora Amanda Mesquita Souto. O presidente da Junta Comercial de São Paulo, JUSESP, senhor Márcio Massal Shimomoto. E o gerente de projetos da Junta Comercial do Estado do Pará, senhor Tiago Pacheco. E para moderar, passo a palavra ao senhor Maurício Coelho. Bom dia a todas, a todos. Vamos dar início, então, ao segundo dia de trabalhos do nosso CertFórum. Eu diria para vocês que a gente inaugura este dia com um case bastante representativo e significativo do poder da transformação digital de serviços, né? O Brasil, ele tem, ao longo dos anos, sendo muito pejorativamente, né, marcado pela lentidão, pela burocracia, pela dificuldade para a realização de negócios. Ao longo dos anos, a gente sempre posicionou relativamente mal em rankings mundiais, como o Doing Business do Banco Mundial, mas a partir da regulamentação feita pelo DREI, representado aqui honrosamente, Amanda, muito obrigado pela sua presença e poder compartilhar essa experiência exitosa do DREI na regulamentação das juntas comerciais, que são as entidades responsáveis, né, pelo registro empresarial no país. E aqui, então, temos a representação do Dr. Breno, Tiago, pela Federação Nacional das Juntas Comerciais, também são representantes da Junta Comercial do Estado do Pará, e também aqui Márcio Shimomoto, que já é amigo nosso e já trabalhou conosco há muitos anos no Sistema SP Brasil, agora também presidindo a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Muito nos honram, tá, com suas presenças para também contar essa experiência na ponta, efetivamente, de quem lida no dia a dia. Então, é um trabalho que vem sendo feito muito interessante, onde a gente reduziu drasticamente a quantidade de dias para abertura de empresas, as alterações, né, nos contratos sociais, estatutos sociais das empresas, e isso efetivamente proporciona um ambiente de negócios melhor. E tudo isso numa plataforma digital, serviços digitais. Então a gente convidou
Estas autoridades no assunto são eles que efetivamente regulamentam e realizam esse trabalho nos estados para reportar a nós como tem sido essa experiência, como foi esta transformação, os benefícios observados, como está sendo o dia a dia desta realidade, fazendo uso das assinaturas eletrônicas. A gente tem tanto a assinatura eletrônica avançada, que as 27 são 27 juntas comerciais no país, dos 26 estados e mais o DF, eles implementam a assinatura eletrônica avançada Gov.br e também fazem a admissão das assinaturas eletrônicas qualificadas a partir de certificados digitais em CP Brasil. Então, os convidamos para que pudessem reportar a nós um pouco dessa experiência, como isso tem funcionado, os benefícios, as vantagens que já observaram e, se possível, comentarem conosco também um pouco dos planos de evolução. Qual é a estratégia de regulamentação, qual é a estratégia das juntas, são órgãos estaduais, como que eles pretendem dar caminho, a continuidade desta evolução, bastante representativa. Então, gostaria de dar estas breves palavras apenas para introduzirmos o contexto deste primeiro painel e, de pronto, já vamos ouvir as autoridades no assunto especificamente para que eles nos atualizem sobre uma das maiores transformações vistas no contexto do ambiente de negócio, pessoal. É realmente muito impactante e a gente fica muito feliz de ver o Brasil evoluindo e progredindo com reconhecimento internacional, inclusive, nessa ação. Muito obrigado. Agradeço as palavras do senhor Maurício e convido, então, para a apresentação os senhores Breno Cardoso e Tiago Pacheco. Bom dia. Apresentação, por favor. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar aqui o doutor Maurício, presidente do ITI, doutora Amanda, nossa colega lá do DREI, sempre junto com as pautas da FENAJU. Hoje aqui nós falamos em nome da FENAJU, da Federação Nacional das Juntas Comerciais. Doutor Márcio, nosso presidente da Junta Comercial de São Paulo, o homem que está revolucionando a JUSESP, e doutor Tiago, meu colega lá da Junta Comercial do Pará, que é responsável pela gerência de projetos lá no setor de tecnologia. E quando a gente teve a ideia, o presidente nos convidou para fazer parte desse evento, eu falei, olha, mas é uma questão muito técnica, e tudo. Não, mas vai com o Thiago que ele faz a parte tecnológica, você faz a parte jurídica e ficaria melhor. Então, acho que é assim, a gente precisa estar de mãos dadas, o tecnológico, o jurídico e outros setores, para tratar de um assunto tão importante, tão atual e ainda tão desconhecido, que é a questão da certificação digital. Então, eu vou começar, depois eu passo a palavra para o Tiago e depois, no final, eu retorno para fazer algumas considerações. Hoje a gente resolveu falar aqui para vocês sobre um case do Pará, como é que está essa questão das assinaturas digitais lá no nosso estado. Aqui não está passando. Pode passar, por favor? Bom, esse sou eu, já foi apresentado. Tiago também já foi apresentado. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar falando como era antes, E esse antes não é muito antes, não. Tá? Isso aí até 2019 funcionava desta maneira. As pessoas assinavam os contratos fisicamente e levavam a registro na junta comercial. Por força de lei, o reconhecimento de firma no cartório era dispensado e, pela legislação, decreto 1800, que regulamenta o assunto, você apresentava o documento assinado e apresentava a sua identidade, ou melhor, uma cópia autenticada da sua identidade. A rigor, você poderia levar a identidade lá, o servidor autenticava e você levava de volta. Mas no mundo real isso pouco acontecia. Na verdade, o processo de registro de empresas, em grande parte, é feito por contadores. Então, o empresário, o usuário, não vai lá. Pessoalmente, isso acontecia através de cópias autenticadas. E o servidor da junta, que não é um perito em... Faltou o nome agora. Em grafoscopia, não é um perito em grafoscopia. Ele fazia o crachá, coloquei até a imagem aí do Severino, aquele personagem do Zorra. E era exatamente isso, era o crachá. Ele olhava a cópia da identidade, olhava o documento.
E sem ser um grafocopista, dizia que estava ok ou que não estava ok. Né? É claro que isso dava e ainda dá muito problema. Né? A legislação ela é muito positiva no sentido de não ser tão burocrática. Né? Não tem tanta burocracia, não há necessidade do reconhecimento de firma. Mas se ganha em velocidade e se perde em segurança. E isso, infelizmente, foi um caminho para muitas fraudes dentro da junta comercial. E essas fraudes, lógico, repercutem na sociedade, nos cidadãos em geral, que são as vítimas dessas fraudes, que são os principais prejudicados, mas não só eles. Né? A junta comercial também sofria com isso, porque esse cidadão que era vítima de uma fraude, não raras vezes, ele ia ao Poder Judiciário pedir danos, dizendo que a junta não observou o que ela tinha que observar, e algumas vezes ganhava, outras vezes não ganhava, mas isso é um problema para as juntas comerciais. Hoje, eu respondo pelo jurídico da Junta Comercial do Pará, e eu posso dizer para vocês, até trouxe os números para ser mais fidedigno, mas seguramente em torno de 80% ou mais dos nossos processos judiciais em curso são ações de dano fruto de falsificações que a junta comercial é tão vítima quanto as pessoas que foram envolvidas. Então, aí eu coloquei algumas notícias aí de sites que demonstram essa realidade. E aí, em 2019, a gente começa a virar esse jogo, né, que chega à assinatura digital, que o nosso especialista aqui do assunto vai falar. Bom, gente, bom dia. Eu sou Thiago Pacheco, né? Eu estou na Junta Comercial há 10 anos, participei de toda essa etapa de modernização. Né? Hoje, deixa eu só avançar aqui para mostrar tudo para vocês. Hoje, lá na Junta do Pará, a gente aceita qualquer tipo de certificado digital, desde que seja ICP Brasil, né? E nós também já trabalhamos com o GovBR, né? A gente vem, desde 2017, abriu para o certificado digital, já podia ser assinado digitalmente, tanto como fisicamente, né? Foi obrigatório desde 2020, com o início da pandemia, a gente já vinha trabalhando num processo, desenvolvendo sistemas para poder utilizar o certificado digital. Com a pandemia, a gente teve que antecipar isso, e a gente já, por incrível que pareça, na pandemia a gente teve um aumento, né, de abertura de empresas, justamente pela facilidade também que a Junta vem trazendo através da assinatura digital. Tá? Eu vou passar aqui rapidinho, até por conta do nosso tempo. Deixa eu voltar aqui. Tá. Isso são os dados hoje que compõem o processo digital da Junta, né? Então, capa do processo, o instrumento, documentos auxiliares e declaração de veracidade, né? Que a declaração de veracidade, justamente, o Breno pode até falar melhor, justamente quando uma pessoa assina aquele documento de forma fisicamente, né, e alguém vai dar a veracidade àquele documento para que possa ser dada entrada no processo na junta comercial. Tá? Como eu falei para ele, hoje a gente tem duas formas, né, de processo, que seria o processo totalmente digital, tá? Quando o usuário ele passa por todas as etapas do processo digitalmente, o próprio sócio assina digitalmente, sem a necessidade, né, de uma declaração de veracidade ou de uma procuração, enfim, específica, e o instrumento digitalizado, que é justamente o que eu acabei de falar ainda há pouco, quando é a necessidade de um sócio assinar fisicamente, né, e alguém declarar a veracidade daquele documento. Então, ele assina fisicamente aquele documento, é digitalizado, incluído no sistema para que a pessoa possa assinar digital por essa. Tá? Eu trouxe aqui alguns dados, né, só mostrando para vocês que de 2017 a 2023 a gente teve mais de 1 milhão de assinaturas através de certificado digital ICP Brasil. Tá? Então, ali em 2017 nós tivemos 471. Já hoje, em 2023, a gente já teve mais de 150 mil assinaturas também de forma digital. Tá? E aqui, um comparativo com o GovBR. Tá? Então,
Desde que começou ali em 2022, se eu não me engano, foi a partir de setembro de 2022, né? A gente teve ali 11.363 assinaturas, tá? Já agora, em 2023, já tivemos mais de 40 mil assinaturas pelo GovBR. Então, a gente viu que é uma plataforma também que está sendo muito utilizada. E se a gente for fazer a comparação das assinaturas que tivemos em 2020, a gente vê que vem diminuindo, até mesmo por conta do aumento no uso da assinatura da plataforma do GovBR, tá? Aí eu passo a palavra aqui para o Bleno, né, para ele dar continuidade. Obrigado, Thiago. Então, retornando, então, em 2019 a gente passou para a assinatura digital e tem funcionado dessa maneira que o Thiago colocou. E aí que eu queria colocar para vocês algumas reflexões sobre o assunto. O certificado digital introduzido lá na medida provisória 22002, né? A gente só implementou isso em 2019. Mas, do ponto de vista da junta comercial, ele tem um diferencial jurídico para nós relevante, que é a presunção de veracidade. Então, pela legislação, aquela assinatura feita com base nessa medida provisória, que é a cadeia do ICP Brasil, tem uma presunção de veracidade que, para nós, quando isso nos dá segurança de dizer essa pessoa realmente é ela que está assinando, e nos eventuais processos judiciais que isso venha a ser questionado, isso é uma defesa muito forte para afastar a responsabilidade da junta, afinal, há uma presunção legal que nós estamos vinculados. Então, do ponto de vista jurídico, isso funcionou muito bem, de modo semelhante ao reconhecimento de firma, né? O reconhecimento de firma da assinatura física, como eu disse, nunca foi exigido na junta comercial, mas por uma prática de mercado, era muito feito, né? Muitas pessoas reconhecem e levam. Então, quando a gente tem um reconhecimento pelo cartório, aquilo também tem uma fé pública, então aquilo também nos dá segurança de que aquela pessoa é ela mesma, e afasta, digamos assim, a possibilidade da gente vir a ser condenado judicialmente no caso da pessoa não ser ela. Afinal, a gente está apenas confiando na fé pública do notário. E a legislação avançou, né? Em 2020, tem a Lei 14.063, que certamente os senhores aqui devem conhecê-la até melhor do que eu, que deu um grande passo nessa questão das assinaturas digitais. E uma das coisas que eu acho importante registrar da nova lei é que ela trouxe os novos tipos de assinatura, que não é mais só o ICP Brasil, hoje em dia nós temos a avançada, a qualificada e a simples, mas ela preservou a autonomia dos estados. Então, lá no artigo 5º, diz que cabe a cada governador definir dentro do seu estado qual será o nível mínimo exigido de segurança que vai ser feito. E tem um parágrafo dizendo lá que pode, o termo é esse, pode ser utilizado assinaturas avançadas nas juntas comerciais. Então, nós entendemos que há essa possibilidade, mas que não há essa obrigatoriedade. Isso depende da autonomia federativa de cada ente federado e de uma decisão do seu respectivo governador. E por que isso é tão importante? Isso é importante não só para resguardar a questão da autonomia federativa, mas porque a utilização da assinatura A ou assinatura B implica numa escolha, né? E uma escolha que tem pontos positivos e pontos negativos, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm dito, olha, para certas ocasiões, esse tipo de assinatura cabe melhor. Para aquela outra ocasião, aquela outra é mais indicada. Então, há pontos positivos e negativos. Quando você se limita à cadeia do ICP Brasil, você tem um grande ponto positivo, que é a presunção de veracidade. Então, isso para nós é um ponto relevante. Mas a gente não pode também levar em consideração que restringe a possibilidade do usuário, tem um custo que é relevante. Então, pontos positivos e negativos. Se a gente vai para a assinatura avançada, também temos pontos positivos e negativos. Nós não vamos ter mais a presunção de veracidade da lei, mas nós temos uma cadeia de segurança por trás que é muito melhor que o Severino. Certamente é melhor que o Severino do cara crachá. Então,
a gente talvez não tenha a presunção de veracidade, é um ponto negativo. Talvez o custo seja menor, um ponto positivo. E por aí vai. Então, essa avaliação entre prós e contras que as juntas estão discutindo internamente, né? E estão avançando, né? Hoje em dia, a grande maioria já avançou no sentido de não aceitar apenas ICP Brasil. A grande maioria está aceitando assinaturas avançadas da cadeia do GovBR. Existem outras iniciativas, salvo engano, o Rio de Janeiro tem uma iniciativa diferenciada de uma outra ferramenta lá, que é uma assinatura avançada também, e não está vinculada ao GovBR. E nós estamos sendo sempre demandados para, digamos, flexibilizar isso, né? Aceitar outros tipos de assinatura, e nós voltamos sempre para aquele dilema: segurança e burocracia, e o que é, que decisão tomar? É uma decisão realmente muito difícil, mas no panorama geral, no caso do Pará, hoje, nós estamos aceitando o ICP Brasil, estamos aceitando a avançada GovBR. Nós já recebemos algumas demandas dos usuários para aceitar outros tipos de assinatura avançada, sobretudo dessa plataforma que eu até mencionei aí, do DocSign, e outras que tem várias, mas no momento, nós, de acordo conversando com a nossa tecnologia, uma decisão conjunta, né, nós ainda não estamos prontos para dar esse passo, né? Não estou dizendo que não vamos dar esse passo, né? Estou dizendo que no momento nós ainda não nos sentimos seguros para isso. Mas quem sabe no futuro, né? A gente não tá fechado a essa possibilidade. Mas voltando ao início da apresentação, eu mostrei para vocês que nós tínhamos muitos casos de fraude. E quando isso foi implementado, a assinatura digital, a gente acreditou que as fraudes iriam cair drasticamente, né? Aí, hoje, conversando, mas até a Amanda me perguntou, mas e aí, caiu o número de processos? Né? Caiu, não tem mais? Aí eu falei, Amanda, eu achava também que teria caído, mas para vir para cá eu fui pesquisar, né? Eu peguei lá os nossos andamentos internos, nossos controles, para ver se de fato os números de processos de danos morais por falsidade caíram, né? E, para minha surpresa, eu verifiquei que não caíram. Você pode ver a linha, está estável, né? Não há uma queda. Mas eu falei, não pode ser. Como é que não caiu? Se hoje em dia está muito mais seguro e etc. Então, eu fui abrir mais o número, né? Eu fui ver os processos em si. E aí eu identifiquei o porquê que não caiu. E no ano de 2023, esse é um gráfico que eu preparei sobre os processos novos que entraram. E dos processos novos que entraram, 77% ainda é fruto do tempo do Severino. Então, é por isso que não caiu, né? Eu acredito fortemente que nos próximos anos, aquele primeiro gráfico vai cair. Mas hoje isso ainda não é realidade, porque nós ainda estamos recebendo processos do tempo da assinatura física. Recebemos também processos de assinatura digital, mas esses aí a gente vai na lupa ver o que está acontecendo. E nos casos que nós tivemos, na verdade, não era um problema na cadeia de segurança. Ou era alguém que emprestou a senha para outra pessoa. Geralmente, é esse tipo de situação que tem ocorrido. Então, em conclusão, eu queria dizer que a assinatura digital para a junta comercial foi muito benéfico, deu celeridade, deu segurança para o nosso processo. E, pensando no nosso jurídico especificamente, né, a gente acredita que nos próximos anos vamos derrubar essa taxa de processos, que é ruim para a junta por conta dos danos, sim, mas é muito pior para o cidadão que está sofrendo com as fraudes. Obrigado pela atenção e um bom dia. Obrigado a todos. Só para complementar também, como a gente vem falando do processo em si, né? Como a gente trabalha também na parte de tecnologia e sistema, e a gente tem esse contato com o usuário, a gente tem sempre esse feedback, né? Antigamente o usuário estava acostumado a passar mês para receber um processo. Hoje passa 30 minutos, o usuário está mandando, o que aconteceu? Por que não está chegando esse processo? Então a gente está sempre nessa fase de evolução, justamente para atender toda essa demanda do usuário, tá? E conseguir atender da melhor maneira possível. Tá bom? Obrigado, gente.
Muito obrigada, senhores Breno e Tiago, pela apresentação. E agora eu convido a senhora Amanda Mesquita para fazer uso da palavra. Bom dia. Até bom falar depois do Breno, que eu trouxe. Eu tinha ficado até curiosa a respeito, né, desses casos de diminuição dos números de processo. Mas, primeiramente, quero agradecer ao convite, pessoal do ITI, ao Maurício. A gente já trabalhou lá atrás, até durante a pandemia, né, nesse processo de digitalização da junta comercial. Doutor Márcio, um prazer também tê-lo aqui, Breno, Tiago. E todos vocês. Deixa eu passar aqui. O que a gente tem, né, no departamento? Até 2020, nós tínhamos ainda a instrução normativa que regulamentava o registro digital, mas não trazia esse processo como exclusivo. Então, ele ainda previa ali o processo híbrido da junta comercial ter que aceitar o processo físico. E veio uma demanda tanto do usuário, mas principalmente das juntas comerciais, por essa digitalização, por ter a exclusividade do processo digital. Então, em 2020, até com a pandemia, veio, né, o registro digital de forma exclusiva, e a gente ainda teve bastante algumas críticas de usuário que firmava ali que queria assinar de forma física. Acho que até no ano de 2021 ainda tiveram mandatos de segurança querendo assinar o papel, arquivar o papel na junta comercial, mas ao longo até desse período que a gente passou de pandemia foi reduzindo. Então, hoje é muito bem aceito, e principalmente esse avanço por conta dessa lei, né, 14.063 em 2020, que possibilitou o uso da assinatura avançada e também da qualificada, trazendo ali até a assinatura pelo gov.br, que é um formato gratuito, né, trazendo essa ampliação do acesso à assinatura eletrônica, trazendo uma redução de custos. Então, o que a gente tem, né, de panorama hoje é essa exclusividade do registro digital, que hoje já não é mais questionada, mas ainda há um questionamento em relação à aceitação de determinadas assinaturas. E aí sempre há esse paralelo, né, da aceitação ampla ou da segurança. O departamento, ele não tem uma vedação, né, de determinada assinatura ou não, até porque cabe a cada um dos gestores, né, cabe a cada junta comercial, a cada governo, definir qual o seu nível de aceitação. Hoje, nós trabalhamos, inclusive, num processo de padronização, que a gente está até com essa discussão de ter todas as juntas comerciais padronizadas, então há essa discussão de segurança, de aceitação, e hoje a gente tem uma disseminação, inclusive pública, que as pessoas conseguem ter acesso a uma assinatura, né? Não há tanta necessidade de recorrer a outros meios. Então, a gente teve, né, essa simplificação nos processos, inclusive com a redução drástica do prazo, né, que nem o Maurício citou. A gente tinha um processo altamente burocrático, que por muitas vezes tinha o reconhecimento de firma, então, até no processo que a gente trabalhou em conjunto, era eliminando esse processo do reconhecimento de firma, que muitas juntas comerciais solicitavam para ter uma segurança melhor, né, no ato arquivado, e que até nesses processos judiciais e que chegavam no departamento, muitas vezes tinha até uma falsificação do próprio selo do cartório, ou o selo era utilizado, né, tirava de um processo, era utilizado em outro, então nem sempre trazia uma segurança também. E uma outra medida que a gente adotou também nessa instrução normativa, mas já foi com uma alteração posterior, foi de utilizar a junta comercial como uma autoridade certificadora. Inclusive, o primeiro caso que a gente tem é a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro,
que ela, junto com o certificadora, e passou a emitir certificado digital. Então, a gente vem até disseminando esse projeto para que as outras juntas comerciais também trabalhem com essa medida. Inclusive, as juntas comerciais, além, né, do registro de empresa, elas também matriculam leiloeiros, tradutores, e principalmente os tradutores também migraram, né, para esse processo digital. Então, as traduções hoje, eles atendem o Brasil inteiro. Eles fornecem traduções assinadas eletronicamente. Então, tem um pleito, inclusive, grande para que haja esse certificado digital até pela própria junta comercial, né, por um processo até mais célere, já que a junta comercial tem a conferência de toda a documentação ali a respeito daquela pessoa. Então, uma forma de simplificação. E para a pessoa jurídica, a junta comercial, né, ela já faz o registro da pessoa jurídica, ela já tem toda a documentação, então ela consegue fazer a conferência através ali da, não sei o termo técnico exato, mas fazer a conferência para a emissão do certificado digital daquela pessoa jurídica, mas também das pessoas físicas. Então, o que a gente tem, né, de dificuldade, o que a gente teve de melhoria? Primeiro, a principal dificuldade era essa cultura do processo físico, né? Por mais que mostrasse as facilidades do processo digital, as pessoas ainda terem aquela cultura de assinar o processo de forma física, de mandar para a junta comercial física, da não aceitação de ter uma assinatura eletrônica, mesmo que gratuita. E aí, com a pandemia, até coloquei ali, né, com a necessidade do registro digital, a gente conseguiu quebrar um pouco dessa cultura e também a previsão obrigatória na instrução normativa desse registro de forma exclusivamente digital. E aí, claro, né, cada junta comercial foi no seu tempo, está indo no seu tempo, fazendo essas adaptações. A dificuldade, né, da aceitação do processo digital por conta dessa cultura e também a exigência do certificado digital A3. A princípio, o DREI ele previa na instrução normativa que só seria aceito o certificado digital A3. Então, era um dificultador porque era mais caro, né? Então, a gente fez uma atualização prevendo a possibilidade do A1 e aí depois migrou para as outras formas de assinatura. Além disso, o custo elevado por conta do A3 e também muitos processos com a falsificação de assinatura. E aí, entre essa questão que chegava muito no departamento, até essas demandas judiciais que iam para as juntas comerciais, porque a junta comercial respondia ali em relação aos danos, mas a União também por conta da norma, né? Já que não tinha a exigência de reconhecimento de firma, mas muitas vezes a gente tinha que informar qual que era a competência da junta, o que o registro tinha que fazer naquele processo. E as juntas, né, não têm competência de ser um perito ali para analisar aquele documento, ver se aquela assinatura realmente pertence à pessoa. E, além disso, a gente teve essa redução como uma melhoria dos processos de falsificação. Eu falei para o Breno que eu senti a redução porque parou de chegar no departamento pedido de informação. Então, chegam poucos, né? Passou a chegar alguns questionando essa parte da assinatura eletrônica e muitas vezes o que a gente vê realmente não é no processo da emissão do certificado, mas por uma outra pessoa ter utilizado ou algum outro tipo de fraude, mas não é a fraude do documento em si, né, do token ou da assinatura do Gov. Tanto que, na maioria das vezes, o próprio MGI, né, o Ministério onde está a Secretaria de Governo Digital, que atua ali na plataforma gov.br, eles respondem dizendo que não tem fraude no sistema. Então, hoje, a gente tem, né, as juntas comerciais como um elemento primordial nesse processo de transformação digital, cumprindo a instrução normativa, né, prevendo esse processo inteiramente digital
e até parabenizo aqui a Junta de São Paulo, que está também com o foco nesse processo, trabalhando arduamente. E nas 27 juntas comerciais, a gente tem a aceitação da assinatura gov.br. Então, essa medida a gente teve como assim, um case de muito sucesso, né? Foi as juntas comerciais fazendo essa integração com gov.br, foi até um projeto piloto e que possibilitou, inclusive, a figura do balcão único, que é no ambiente da junta comercial ter todo o processo de registro sendo capturado ali os dados e a emissão do certificado digital. De modo que a redução do tempo, a gente vai ver assim, mais para frente, que hoje é em torno de 1 dia e algumas horas. Então, lá em 2019, quando a gente começou a medir, eram mais de 5 dias. Hoje, com esse processo digital, assinatura eletrônica, a gente teve essa redução drástica do tempo. Então, a gente sempre, né, incentiva o uso dessa assinatura, porque ela tem a garantia da autoria e da integridade, tem a interface facilitada, eu uso muito, inclusive sempre recomendo, tem até quando eu fui casar no ano passado, a maioria dos contratos, a pessoa me mandava o PDF, pedia para eu assinar e depois escanear e devolver. Eu falei, você conhece o gov.br? Vamos assinar eletrônico, até porque esse documento que eu vou assinar de forma física, te devolver digitalizado para você assinar, não tem valor. Então, ele é muito utilizado, além de ser gratuito, né, e muito simples. E a gente teve essa redução, né, de 1 dia. Hoje, pelo tempo do mapa de empresas, o tempo é de 1 dia e 4 horas, o tempo médio no Brasil. A gente tinha esse dia, o tempo ali de mais de 5 horas, então a gente teve uma redução de mais de 90% nesse tempo médio de registro de empresa, e a gente acredita que a gente vai continuar reduzindo e garantindo essa segurança, né? Então, com a padronização entre todas as juntas, até que é uma demanda dos usuários, e com essa questão da assinatura, a disseminação, a padronização ali de procedimentos, a gente vai continuar avançando e o objetivo é sempre garantir a segurança. Por fim, só deixei aqui meu contato, mas eu queria falar também que a Instrução Normativa 81, ela está em processo de revisão e hoje a orientação que a gente pretende colocar é de resguardar a segurança jurídica, né? Os documentos que são apresentados a registro, eles precisam ser os documentos originais. Então, o documento, né, eletrônico, assinado ali de forma eletrônica. Então, a premissa que a gente objetiva trazer nessa alteração é a segurança. Acabou a fase de consulta pública, mas nos próximos dias a gente vai publicar, então peço, né, que vocês também fiquem de olho e a gente vai estar reforçando esse registro digital, a assinatura eletrônica e a utilização, né, do gov.br, a utilização ali do certificado digital. Obrigada. Muito obrigada pela apresentação, senhora Amanda Mesquita, e eu passo a palavra agora ao senhor Márcio Shimomoto para a sua apresentação. Bom dia a todos. Bom, agradeço, Maurício, pelo convite, estar falando com todo o público aqui, doutor Breno, doutora Amanda, é uma satisfação. Como o Maurício comentou, eu acho que eu sofro lá na Junta Comercial de uma tripla personalidade, porque eu fui presidente do Instituto FENACOM, que é uma autoridade certificadora, durante 4 anos. Sou contador, tanto também usuário, e agora presidente da Junta Comercial. Então, às vezes o pessoal pensa que eu tenho 3 personalidades, porque tem um lado que eu defendo muito a certificação digital, e para mim, como usuário da junta, ou presidente da junta, o que me dá mais segurança realmente é uma certificação digital padrão ICP Brasil. Tá? Isso eu acho que não tem sombra de dúvidas, porque eu tenho uma certeza de que aquela pessoa é aquela pessoa. Né?
Agora, por outro lado, como contador, às vezes eu tenho o lado da simplificação, da facilidade de uso, né, e do ônus que isso causa aos meus clientes como contador. Aí, nesse caso, às vezes a gente fala, não, vamos de GovBR. E, por outro lado, como presidente da junta, eu tenho que defender um equilíbrio. E, como presidente da junta, é uma entidade, é uma autarquia do Estado de São Paulo, a gente, como uma entidade pública também, a gente, diferente até de cidadão comum, que só pode fazer aquilo que não é vedado em lei, nós só podemos fazer aquilo que está definido em lei. Né? Então, a gente tem que seguir as normas. Falar um pouquinho da junta, apresentar um pouquinho a Junta Comercial de São Paulo. Ela é uma autarquia, como eu disse, ela é vinculada ao governo do Estado de São Paulo. O governador hoje de São Paulo é Tarcísio de Freitas, e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tá? Então, administrativamente, a gente é vinculado ao governo do Estado. E, tecnicamente, a Amanda é minha chefe, né, aqui do DREI, que dá as normativas de como é que a gente faz os registros públicos. Né? Então, temos lá a Junta Comercial de São Paulo. Eu acho que todos vocês conhecem, mas para a gente ficar mais ou menos no mesmo nível, o que é uma junta comercial? Tá? Uma vez, numa entrevista, a pessoa perguntou, é onde junta um monte de comerciantes para falar sobre comércio? Eu falei assim, não, é onde nasce as empresas mercantis. Né? Então, a gente tem que falar um pouquinho, porque a gente tem que deixar no mesmo nível aqui. Nós temos lá, registro das empresas, dos atos empresariais, manter e atualizar os dados das empresas, matricular os agentes. Não fazemos só registro de empresas, nós temos também os auxiliares do comércio, os leiloeiros, os tradutores e armazéns gerais, é nossa responsabilidade também. O tradutor juramentado precisa fazer um concurso público que está registrado na junta comercial, assim como os leiloeiros. Tá? E aí os leiloeiros, até um aviso, que está acontecendo muita fraudes no mercado de leiloeiros. Tá? Então, antes de participar de um leilão, dá uma olhada na junta comercial para ver se aquele leiloeiro é registrado ou não. Né? Executar a autenticação dos livros mercantis, que está diminuindo pouco a pouco, com o SPED contábil, né? Então está diminuindo os livros mercantis que a gente faz o registro, a autenticação, e manter o integrador estadual. Eu acho que o integrador estadual é bom que vocês conheçam um pouquinho o que é o integrador estadual, porque ele foge um pouquinho da finalidade principal da junta, que é o ato de registrar os atos do comércio. Tá? Esse é o integrador estadual. Nós ficamos responsáveis por cuidar, porque muitas vezes, quando fala de tempo de abertura, que a Amanda citou, infelizmente estamos em 27º lugar, tá? De 27 estados, ou seja, a gente infelizmente pegou e estamos assim, em último lugar, estamos trabalhando fortemente, conforme a Amanda falou, para a gente melhorar os processos da junta. Junta Comercial de São Paulo representa 40% do movimento das juntas do país. Hoje, nós temos em torno de 6 mil processos, protocolos por dia, 127 mil por mês. Temos lá em torno de 1.200 ligações de dúvidas, de pedidos para tirar como é que está o andamento de processos. Então, são 1.200 ligações de telefone, fora o Fale Conosco, o chatbot que nós temos. Então, é um mundo muito grande. E nós estamos refazendo todo o sistema da junta comercial. Então, assim, estamos trocando os 4 pneus do carro com o carro ainda em andamento. Tá? Para a gente constituir uma empresa, ele passa por várias fases. O que demora um pouco mais na junta hoje é aquela fase de viabilidade. São 645 municípios que eu dependo dos municípios para me dizer, olha, empresa está ok, pode ser estabelecida nesse local. E às vezes a prefeitura, nós temos prefeituras de diversos portes, e ela não tem tudo automatizado. Então, às vezes demora o feedback da prefeitura. Aí passa para a fase do levantamento de dados, DBE, que é parte da Receita Federal, Secretaria da Fazenda. Aí sim passa para os registros, que seria a junta comercial, e aí em São Paulo, e acontece nos outros estados, a ordem dos advogados e os cartórios. Todos eles entram no integrador para fazer o seu registro. Aí depois vai para a inscrição municipal, e aí depois para o licenciamento. Tá? Bombeiro, CETESB, tá? E os outros órgãos de licenciamento. No final das contas, o tempo médio de abertura, o que é mais rápido, o que é mais sério, é a parte da junta comercial. Tá? O restante é que, às vezes, demora um pouquinho mais. Né? E para entrar no integrador estadual nosso, a gente faz o login, hoje, utilizamos o GovBR. Por que utilizamos o GovBR? Porque lá há a possibilidade, quem tem certificado digital, é só entrar lá no GovBR, clica certificado digital e entra no GovBR. Né? Aliás, hoje em dia, como eu faço contador também,
e eu faço declaração de imposto de renda da pessoa física dos meus clientes, e muitos dos meus clientes já têm uma certa idade, eles não lembram a senha do GovBR, para resgatar essa senha é um parto. A pessoa não lembra nem do que está da senha, e a pergunta para resgatar, às vezes, é que empresa você participava em tal ano. Né? Então, ele não consegue realmente se lembrar. Aí, a única solução que a gente dá, compra um certificado digital, vai lá e muda a sua senha de novo. Para o ano que vem, você compra de novo, porque você não vai lembrar da senha que você está modificando de novo esse ano. Né? Então, é um complicador também aqui. Mas, que nem eu falei, eu como contador, normalmente os meus clientes têm certificado digital, porque ele pratica outros atos que é necessário certificado digital, então a gente sempre dá preferência aqui. Tá? Mas na junta comercial a gente deixa aberto aqui. E como eu disse para vocês, nós estamos reescrevendo esse sistema. Então é o momento agora que nós estamos no levantamento para ver o que a gente pode modificar para melhorar a qualidade na autenticação, na identificação, para ter um processo mais seguro aqui na abertura de empresas. Conforme o Breno e o Dr. Breno e o Thiago falou, na junta, quando recebemos alguma denúncia ou algum pedido dos nossos usuários, esses processos vêm para a minha mesa, como presidente da junta, eu leio o processo, eu tenho gente que faz isso para mim também. Em São Paulo, são em torno de 30 processos por mês que a gente recebe. Isso é a ponta do iceberg, porque eu sei que muita gente não percebe que foi fraudado. Tá? As pessoas que vêm na junta comercial é que ele já teve um processo de fraude e ele está vindo para tentar resolver um processo. Outro dia estava uma pessoa que estava com um carro, não conseguia vender o carro porque excluíram ele da empresa e ele nem sabia que não fazia anos que ele não fazia parte da empresa, estava usando o carro e não conseguia vender o carro. Quando ele foi tentar vender o carro, é que ele falou assim, olha, você não é dono da empresa, você não pode vender o carro. Então, a pessoa foi fraudada e nem sabia. Então, sabemos que isso é ponta do iceberg. Deve ter muita gente fraudado que a gente não tem o levantamento de como é que isso aconteceu. No integrador, como é que a gente faz a validação? Bom, primeiro ele faz o login com o Gov ou certificado digital. Estamos conversando internamente, aí a Amanda falou da padronização. Nós estamos conversando entre os presidentes das juntas que todos os processos de aberturas e as alterações sejam da mesma forma em todos os estados. São 27 hoje juntas comerciais, cada um não, tá? Porque nós temos 6 desenvolvedores. São Paulo, Minas com soluções próprias, nós temos Rio de Janeiro com a solução mista, e temos 4 isso, Tiago? São 4 sistemas autônomos aí de empresas privadas. Então, na verdade, são 6 sistemas que existem hoje em São Paulo. Estamos querendo padronizar esses 6 sistemas para que seja igual. Quem que for abrir uma empresa lá no Belém, seja a mesma forma de abrir em São Paulo, seja a mesma forma de abrir em Mato Grosso, seja igual, para que o usuário tenha assim, uma facilidade de conseguir fazer esse processo todo. E estamos hoje num processo bem avançado, já temos um protótipo, tudo. Estamos reescrevendo o sistema para adequar a esse protótipo também lá em São Paulo. Temos lá a fase da Receita Federal, que primeiro a gente checa os dados, Secretaria da Fazenda, onde a gente verifica se ele está ativo, se tem algum bloqueio, alguma restrição. Depois vai para o Junta, como órgão de registro, faz todos os registros. Hoje, em São Paulo, a Amanda falou, nós não estamos ainda 100% digital. Hoje, dentro dos nossos processos, 95% já está eletrônico, 5% ainda é físico. Agora, dentro dos documentos que dão entrada na junta, quase está lá, 50% digital, 50% analógico. Então, aquela forma de como a junta era, que se mostrou, nós temos ainda aqueles papéis. Tá? Ainda alguma coisa lá a gente tem. Né? E a fraude maior, 95%, ocorre nessa fase do papel, onde a pessoa falsifica uma certidão, um RG, que, aliás, nós fomos verificar, o nascedouro dessas fraudes não é nem no RG, é lá na certidão de nascimento. É lá que começa tudo e depois a pessoa vai fraudando. Tá? Bom, as fraudes mais frequentes que nós temos lá, que nem eu falei, é aquela assinatura autógrafa, né? Através de roubo, furto de documentos, adulteração de formulário de registro. Né? E aí começou agora, por isso que eu tive uma conversa, quando começou a ter fraudes com certificado digital, com GovBR, falei assim, opa, agora vamos conversar um pouquinho com o ITI,
para ver como é que a gente procede na junta quando houverem algum indício de fraudes, tanto de certificado como de GovBR. Aí o Maurício falou assim, bom, certificado digital é comigo, GovBR é com outra secretaria, né? Mas ele nos deu alguns caminhos para que a gente crie procedimentos na junta, porque tudo aquilo que vem de denúncias de fraude, nós temos que dar um encaminhamento daquilo, como a gente faz com aquele processo. Né? Então, nós fazemos lá, quando tem uma denúncia de fraude, primeira coisa, a gente suspende aquele processo, porque eu não cancelo aquele ato, tá? Eu não cancelo direto porque eu ainda não tenho certeza. Ele diz, nós não temos pessoas que vão verificar assinatura, ou poder de polícia que vai investigar como é que aquele certificado foi fraudado. A junta não faz isso. O que nós falamos, está suspenso aquele ato, vamos bloquear aquela empresa, ele não modifica mais nada dentro daquela empresa, aí ele vai lá na polícia, vai no ITI agora, fizemos lá, vamos fazer sugestões de comunicação para o ITI. Se vier uma resposta desses órgãos oficiais dizendo, olha, aquilo é uma fraude, ou tiver uma verificação tá? Um exame grafotécnico daquilo, dizendo aquilo é uma fraude, ou uma demanda judicial, um mandado judicial dizendo aquilo é uma fraude, aí a gente cancela aquele registro. Tá? Aí eu fiquei inconformado, viu, Amanda? Entre o bloqueio que eu faço, a suspensão e o cancelamento, assim, dentro da junta está paralisado. Mas e o público que ele está fraudando lá na ponta? A junta não tem controle sobre isso. Tá? Então, aí está até surgindo uma ideia, depois eu vou levar para outras juntas, de a gente fazer lá conversar com essas empresas de crédito para colocar um apontamento lá, porque eles compram, eles pegam essas nossas informações da junta e levam para Serasa, para Boa Vista, colocar lá uma marquinha dizendo, olha, tem uma questão na junta comercial, para ele checar. Porque ninguém, quando compra, vende mercadorias, vai lá na junta comercial, deixa eu ver a ficha cadastral desse fornecedor ou desse cliente. Tá? Eles simplesmente vão na Serasa, na Boa Vista, e falam, deixa eu ver como é o crédito dessa empresa. Aí sim, talvez eu consiga atingir o público. Né? Aí a gente... Bom, aqui também alguns procedimentos que nós estamos adotando na junta com relação às fraudes, quando nós temos indício, solicitar ao interessado informar se possui certificado digital, porque a pessoa, às vezes, ele comunica assim, ó, primeiro, quando era assinatura, aquela assinatura não é minha, aí eu preciso de um exame grafotécnico. Se ele fala que aquele certificado não é meu, a gente sempre pergunta, mas aquele certificado, você já teve certificado digital? Teve. Esse certificado não é seu? Não. Então, entra no site do ITI, verifica se esse certificado é seu ou não, e depois você retorna. Tá? Aí ele faz um boletim de ocorrência, aí quando se vier a resposta do ITI que aquilo é uma fraude, a gente cancela o ato. Após a decisão da presidência, é expedido ofício ao ITI, anexando tal. Então, esses são alguns procedimentos que nós estamos adotando. Desculpa, estou passando o tempo aqui. Para proteger um pouquinho também os usuários, nós temos lá na junta um serviço que chama Proteção ao CPF. Então, o usuário nosso pode entrar na junta e bloquear o seu CPF, para que nenhum ato seja praticado com aquele CPF. Tá? O que nós estamos pensando agora para o futuro, na remodelação do site, é ter uma proteção também de CNPJ, Breno. Tá? Nós estamos estamos desenvolvendo para que a pessoa possa bloquear o seu CNPJ para não ser alterado. Ele pode, olha, eu não quero mais que ninguém faça modificações no meu CNPJ, para que a pessoa não faça alterações indevidas, ou mudança de endereço, ou mudança de sócios naquela pessoa jurídica, proteção de CNPJ. E também, nas autenticações, vamos deixar também a possibilidade de colocar um flag, se aquela empresa, nas alterações seguintes, ele quer que seja feita só com certificado digital. Eu não quero que nem tenha nenhuma outra modalidade, eu quero usar o certificado digital, vamos deixar uma flag. Quando alguém tentar fazer alguma modificação, ele vai pedir certificado digital e não vai aceitar mais as outras formas de autenticação. É isso que a gente está pensando, para deixar opcional para o usuário. Olha, eu só quero usar certificado digital. Tá? Como eu disse para vocês, nós somos vinculados por lei. A lei exige hoje, em São Paulo, que a gente aceite assinaturas avançadas. Então, a gente vai aceitar. Só que, se o usuário não quiser, a gente vai deixar exclusivamente para aquilo que o usuário decidir. Muito obrigado pelo tempo, Maurício. Desculpa ter avançado um pouquinho, né? E pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. Obrigada a todos os integrantes do primeiro painel.
Vamos ter uma pausa agora para coffee break. Vocês todos estão convidados a usufruir aqui no espaço da exposição. Voltamos em poucos minutos. Até já.